Olha, para quem tem medo de cozinha, eu diria o seguinte: perca o medo. O único jeito de perder o medo é se jogar, é entrar de cabeça e começar. Começa e você vai ver que dá tudo certo. Sou o Paulo Kotzent, eu sou chefe do Atmo há pouco mais de um ano. Eu já trabalho na área há 15 e me apaixonei pela gastronomia ainda pequeno, na verdade, quando eu nem chamava de gastronomia. Eu gostava de cozinhar e eu tinha uma avó que cozinhava muito bem. Tem um lado da minha família onde a gente se reúne para cozinhar, para compartilhar a mesa, onde a mesa é bem importante, né? Os filhos, eu acho que tinham isso muito intrínseco dentro de casa, mas os netos, quase todos, aprenderam e gostavam de cozinhar por causa dela. O nhoque é um dos pratos mais simbólicos, né, que a Itália leva para fora. Eu acho que todas as colônias italianas têm o nhoque como aquele prato do domingo, da nona, né? A ideia não foi dar uma cara italiana, era o contrário, era pegar um prato italiano e dar uma cara brasileira. Ao invés da batata, usar a mandioquinha, bem brasileira. E aí a carne seca, o charque, a carne de sol, também bem brasileiro. Juntar bastantes elementos brasileiros que a gente utiliza em receitas tradicionais brasileiras com técnica italiana e transformar num prato brasileiro. Bom, agora a gente vai preparar então o nhoque de mandioquinha, começando com a mandioquinha cozida. Eu só cozinhei, espremi no espremedor comum de batatas e a gente esparrama por cima de uma pedra ou de uma superfície lisa para que ela esfrie rapidamente, perca vapor e água. Em cima disso, a gente vai acrescentar uma gema de ovo. Eu prefiro usar o ovo caipira, tem a gema bem cor de laranja, bem forte. Um pouco de queijo, eu estou usando queijo Grana Padano, mas a gente pode usar um queijo curado brasileiro também. Um pouco de sal, não muito, porque a gente também vai cozinhar esse nhoque depois numa água salgada. E um toque de noz moscada, claro. A gente pode ir misturando tudo e aí a gente acrescenta a farinha quando isso aqui estiver frio mesmo, porque se a mandioquinha estiver quente, se ela tiver um acúmulo de água grande, a gente vai colocar muita farinha e aí o nosso nhoque vai ficar super pesado. A ideia é que ele fique delicado, leve e que depois de cozido ele se desmanche na boca bem delicadamente, tá? Mão na massa, não tem outro jeito. A grande dica, na verdade, eu diria que você pode cozinhar a mandioquinha, você pode cozinhar a mandioquinha com a casca e depois descascar, mas eu, no caso, prefiro descascar a mandioquinha, embrulhar no papel alumínio e assá-la, porque assim ela vai pegar bem menos líquido, bem menos água e ela estando mais seca, ela vai pedir menos farinha nesse momento aqui que a gente vai fazer os nhoques. Quanto menos água você usa na cocção, vai ser necessário colocar bem menos farinha, tá? O ponto é geralmente em torno de 25% do peso da mandioquinha em farinha. Então, se a gente estiver falando de 1 quilo de mandioquinha, 250 gramas de farinha de trigo, tá? A gente pode usar outras farinhas aqui também. Não precisa ser de trigo necessariamente. A gente pode estar usando um amido que seja sem glúten, como uma farinha de araruta, como um amido de milho, tá? Isso tudo vai dando texturas diferentes também no nosso nhoque, tá? É de acordo com o que você quer dele. A farinha fica a cargo de quem for fazer. Dentro da minha casa era sempre uma comida de italiano, uma comida de alemão. Nunca era uma comida brasileira legítima. Tinha arroz, feijão, mandioca, tinha, mas não com a importância ou com as, sei lá, talvez até a simplicidade que existe no dia a dia de uma família brasileira. Era mais a comida brasileira, o ingrediente brasileiro, numa família de estrangeiros.
quando eu fui estudar gastronomia e tive contato com ingredientes que a gente não tem, né, com farinhas que eu não conhecia, foi nessa época que eu comecei a trabalhar em restaurante em 2002, mais ou menos, que trabalhando com pernambucanos, maranhenses, piauienses, eles é que foram me mostrando essa importância e aí que eu fui aprendendo todos esses detalhes da cozinha brasileira, que é riquíssima. A mandioca, elas têm uma liga que vai ficar pedindo farinha, farinha, farinha e você não para de colocar. Então, quando você sente que você consegue enrolá-la, tá no ponto. Por isso também eu não aconselho que esse nhoque ele fique parado muito tempo sem cocção. Então, a gente vai aqui moldar os nhoques e já vai para água quente e depois eu mantenho ele já pré-cozido para a gente preparar o molho, para a gente preparar o refogado da carne seca e tudo. Mas não deixamos ele parado aqui para ele não ficar melecadinho depois. Bom, é terrível responder um único ingrediente, mas eu acho que a mandioca pela versatilidade, né? A mandioca, o aipim, a macaxeira, dependendo de onde a gente está no Brasil, ela tem a gente chama de um jeito, né? Ela tem uma versatilidade muito grande, a gente pode fazer desde cozida a diversos tipos de farinhas, de bijus, ela vai dar origem a diversos pratos. Eu acho que eu acho que é o mais importante. Bom, agora a gente vai começar a moldar os nhoques, tá? A gente polvilha de leve a farinha só para não grudar aqui. A gente já viu o ponto dela. E a gente vai produzindo essas minhocas. Isso fica muito do gosto também de quem vai preparar o nhoque, de querer fazê-los maiores ou menores. Eu não gosto de nhoque muito pequenos, até porque eu gosto de, na hora que faço o purê da batata ou da mandioquinha, nesse caso, deixar ainda uns pedacinhos da mandioquinha. É gostoso você sentir no meio da massa, o sabor aparece. Se for preciso, pode colocar um pouco mais de farinha, polvilhando devagarzinho. Depois, com eles enfileiradinhos, a gente vem cortando com uma espátula. Ou mesmo com a faca. Eu não gosto muito de fazer com a faca porque acaba com o fio da faca. O importante é que eles tenham mais ou menos o mesmo formato, o mesmo tamanho. Isso aqui a gente enfarinha mais um pouquinho. E a gente vai levar para cozinhar em água fervente com bastante sal grosso. Geralmente a gente fala entre 10 e 12 gramas de sal grosso para cada 5 litros de água, tá? A água tem que estar salgada para que ela não roube o sal do que a gente está cozinhando e sim acrescente, dê um toquinho de sal no macarrão, ou no nhoque no caso. Em relação a essas restrições alimentares a glúten, a lactose, eu respeito, realmente é uma moda, muitas pessoas estão procurando isso visando emagrecer. O restaurante hoje, eu acho que todos eles têm essa preocupação de atender um cliente que tem uma restrição grave. Então, um celíaco chega aqui no restaurante para comer, eu tenho pratos que não chegam perto de glúten, que não levam elementos que têm glúten. Mas o perfil do restaurante em que eu cozinho, ele não é um restaurante que tem como foco a preocupação em ter uma quantidade considerável de pratos que sejam sem glúten. Aliás, se a gente simplificar aqui, glúten tem na farinha de trigo, né, que é um item importantíssimo para a cozinha italiana, eu diria que quase o meu menu inteiro fica proibitivo. Eu tento atender de acordo com a minha realidade, com o que eu tenho ali dentro da cozinha. É difícil. Quando chega alguém pedindo algo sem glúten, sem lactose, imagina, Itália sem massa, sem queijo, né? É difícil, mas a gente tenta. Agora a gente cozinha os nhoques em água salgada, somente pelo tempo que eles vão levar para subir a superfície. É algo bem rápido. Coisa de 1 minuto e meio, 2 minutos. É importante que a água esteja fervendo, tá? Essa água já está salgada, mas a gente sempre espera a água ferver para acrescentar o sal e aí entrar com o nhoque para cozinhar nela. Esse preparo ele pode ser feito de véspera também.
Se você que está cozinhando em casa quiser preparar esse nhoque amanhã, quiser adiantar esse processo para o almoço de amanhã, é só a hora que sair dessa água quente, passar por uma água fria rapidamente, escorre e guarda na geladeira com um fio de azeite, um fio de óleo. E amanhã vai estar pronto, vai estar bem mais rápido o seu almoço. Eu sempre dou uma mexida, uma balançada para que ele não cole e comece a subir. Os primeiros que começarem a subir já indicam que todos estão cozidos. A gente usa pouca farinha, nessa proporção de 10% do peso do amido em farinha, tá tudo bem. Ó, os primeiros já começaram a subir, então já indica que os nossos nhoques estão no ponto de cocção perfeito. Se você não tem esse cestinho em casa também, pode cozinhar na panela, normal, e vem recolhendo com a ajuda de uma escumadeira. Dá super certo, como as nonas antigamente faziam. E aí a gente vai lá preparar o ragu de carne seca para finalizar o nosso nhoque. Cozidos. Vamos preparar os quiabos que vão finalizar o nosso prato. Para isso, a gente escolhe sempre uns quiabos tenros. Quebrando a pontinha, a gente tem a certeza de que o quiabo está fresco e tenro. Esse aqui, por exemplo, não quebrou com facilidade, significa que está mais fibroso e a gente então não vai usar. Esse também, esse vai. E esses quiabos eles vão ser passados pela churrasqueira Josper para dar uma tostadinha, para trazer um quê de defumado no nosso prato. Esses quiabos são orgânicos e eu gosto de usar, dentro do possível, ingredientes orgânicos. Claro que em São Paulo a gente tem essa facilidade, mas também dá para fazer com o quiabo plantado no quintal de casa, você que mora no interior, ou comprado no supermercado também, sem problemas. Eles vão ser passados por azeite e temperados com sal, só. Nada demais. Quem não tem a churrasqueira em casa, pode usar uma grelha, pode usar uma frigideira. Eu, como tenho esse equipamento aqui, eu quero trazer um pouco desse sabor de defumado, de fumaça, de churrasco, de carvão para nossa receita. Em relação aos ingredientes orgânicos, eu tenho preferência por usá-los, mais porque a gente consegue um contato direto com produtores, com pequenos produtores. Eu acho que é bacana isso, tirar muitos atravessadores, de forma que a gente consiga entender o que ele está produzindo, mas ele também consegue entender a nossa necessidade para a gente poder criar, para a gente poder executar o prato. O ser orgânico é importante, eu acho que hoje em dia, mais do que a preocupação com o glúten ou a lactose, me preocupo muito mais em não consumir produtos que tenham conservantes, estabilizantes, produtos industrializados, vamos dizer assim, né? Para me alimentar e alimentar as pessoas para quem eu cozinho. Agora a gente coloca os nossos quiabos para dar uma sapecada na churrasqueira. Rapidamente, 1 minuto, 2 minutos de cada lado no máximo. O suficiente para que a gente traga um pouco de sabor defumado neles, uma marquinha bonitinha. Ele não vai ficar tão babento como os quiabos costumam ser. Tá vendo? Esse daqui, ó, já começa a marcar. Quem não tem a churrasqueira em casa pode fazer isso também num grill ou numa frigideira com as marcas para dar esse acabamento nos quiabos, tá? Claro que daí não vai ter o sabor defumado, mas a ideia é dar um grande susto, dar um susto bem rápido no quiabo, uma temperatura bem alta para que ele não solte baba, tá? Mais 30 segundos a gente está tirando ele daí. Vamos tirar. Com os quiabos agora sapecados, a gente vai dar uma cortadinha e separá-los para que a gente possa finalizar o nosso prato depois. Dá para perceber que ele não está visguento e soltando a baba. Eles estão assados, mas ainda ao dente. Eles terminam de cozinhar quando eles entram no final da preparação junto com os outros ingredientes. Vamos cortar uma cebola.
Eu prefiro usar a cebola roxa pelo sabor dela, mas pode ser a cebola branca comum. A gente vai fatiá-la grosseiramente para poder salteá-la com a nossa carne seca que já foi pré-cozida. Eu cozinhei ela por 40 minutos na panela de pressão, depois de 12 horas que a gente deixou ela dessalgando. Os tomates, a gente está usando um tomate sweet grape, que é um tomate cereja, mas um pouco mais doce. Se você não tiver esse tomate em casa, pode usar um tomate comum, com tomate normal. Só diria para tirar a semente ou a maior parte da semente. Não precisa tirar a pele, nesse caso. A acidez da pele aqui faz a diferença nesse prato. É um prato que a gente está pensando em que cada elemento aqui traga o seu componente característico. Então a gente quer a acidez do tomate, a gente quer o sal da carne seca, a gente quer um tostado do quiabo, mas também aquele visgo natural da baba do quiabo. Então, cada um dos ingredientes aqui tem um porquê tá nessa receita. Tudo isso sendo sustentado pela doçura da mandioquinha no nhoque. Se você usar o tomate normal, você corta em cubos ou no formato que você preferir. Para a finalização desse prato, eu gosto de usar cebolinha e eu vou usar também coentro, que eu gosto bastante, mas o coentro eu não pico, eu gosto só de rasgar as folhas e colocar por cima. A cebolinha a gente pode também cortar não muito pequenininho, para que ela não suma na receita. Se você não tiver essa cebolinha francesinha mais fininha em casa, pode usar a cebolinha comum, não tem problema. Se não gosta de coentro, eu sinto muito. Pode substituir por salsinha, não tem problema nenhum. Fica a gosto de quem está preparando a receita, tá? Vamos lá pro fogão? Olha, para quem tem medo de cozinha, eu diria o seguinte: primeiro, perca o medo, se jogue. Eu acho que tem que ser assim. Não vejo outra maneira. Eu confesso que quando comecei a cozinhar, eu cozinhava como um hobby, eu cozinhava para mim, para minha família, eu cozinhava em casa. Eu inicialmente nunca pensei em fazer disso a minha profissão e acabei transformando na profissão. E é bem diferente da gente cozinhar em casa, de cozinhar no final de semana para os amigos. Então, o único jeito de perder o medo é se jogar, é entrar de cabeça e começar. Começa e você vai ver que dá tudo certo. Bom, agora a gente vai derreter a manteiga na frigideira quente. Só derreter a manteiga sem sal, para que nela a gente possa dar uma suada, uma leve refogada na cebola. Cebola roxa que a gente cortou, que a gente fatiou. Essa cebola, ela não vai dourar, é só uma refogada nela. Ela vai dar uma murchada, soltar o seu sabor e um pouco da sua água. A gente cortou ela em meios anéis assim largos e grandes, que é para aparecer mesmo na nossa receita. Agora a gente acrescenta a carne seca, ela está querendo ganhar uma cor, a gente não quer que ela ganhe cor. Essa carne seca, ela foi, como eu falei, ela foi dessalgada por 12 horas. E aí eu cozinhei ela na panela de pressão por uns 40 minutos, ficou macio, com garfo, desfiou, simples. Até ela não tá totalmente sem sal, eu não gosto de deixar ela totalmente sem sal. Então a gente, na hora de corrigir o sal, a gente prova antes para ver quanto de sal vem nessa receita. A gente junta o tomate agora. Para ele trazer um pouco de acidez que a gente está precisando nessa receita. Deixa ele dar uma leve murchadinha. Eu quero ele ainda bem tenro ainda na receita. Ele não vai cozinhar por completo. Posso acrescentar a pimenta do reino. Pimenta do reino. Um pouco de caldo de carne caseiro, é um caldo de carne que a gente faz aqui, ele não tem sal também. Se você não tiver o caseiro, pode usar um industrializado. O ideal seria que fosse um caseiro. Afinal de contas, a gente está usando tudo muito natural, tudo feito aqui.
Ajustamos o sal. Juntamos aqueles quiabos que nós tostamos lá no forno. Vou passar o nhoque rapidamente por uma água quente, na água onde ele foi cozido, só para ele soltar e aquecer novamente. E eles voltam para a receita agora no final. Um pouquinho mais de caldo. E na hora da finalização a gente pode colocar um pouquinho de manteiga para deixar esse molhinho, esse fundinho que o caldo levantou da frigideira, mais cremosinho, para formar esse molho do nosso nhoque. Bom, agora está pronto, a gente vai empratar, finalizar com a pimenta biquinho, o coentro e a cebolinha que a gente picou. Bom, agora é só empratar. O nosso prato está pronto. Você pode colocar numa travessa para servir para sua família, para seus amigos, ou fazer empratado um a um. Na finalização eu vou usar a pimenta biquinho, que é uma pimenta que não tem ardor, então a gente pode caprichar, eu gosto bastante. Ela está em conserva, então ela é azedinha, é bacana, ela harmoniza muito bem com a doçura da mandioquinha e o sal da carne seca. Coentro fresco. Eu gosto de colocar as folhas inteiras, mas quem quiser picar também pode picar. Cebolinha. Eu recomendo que você use um queijo da Serra da Canastra ou um queijo curado brasileiro para completar seu prato. Ou, se você quiser italianizar de vez, pode ser um pecorino romano também ralado na hora sobre o prato. Esse é o nosso nhoque de mandioquinha com carne seca, pimenta biquinho e quiabo. Buon appetito!